Olá, o programa Mais Esportes de hoje está internacional. O treinador já comandou a seleção da Colômbia, dirigiu as seleções de base da Argentina e até um time na Romênia. Construiu a sua história também aqui no Brasil, no Maringá, em Minas e há 4 temporadas está na cidade de Campinas. Horácio de Léo, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. O argentino mais amado da cidade. Agradeço você ter aceito o convite. Você sente esse carinho também na cidade? Eu sei que nas partidas você é requisitado para tirar foto, para dar um autógrafo. Fora daqui, você também sente esse carinho da cidade de Campinas? Boa tarde, obrigado pelo convite. Sou eu quem agradece vocês vir à minha casa. Sim, eu sinto esse carinho, eu sinto esse respeito. E são coisas, para mim, muito empolgantes em minha vida. Minha vida não acaba aqui dentro. Minha vida se construi de afetos, se construi de reconhecimento, se construi de lembranças. Quando uma pessoa te olha na rua e te fala, professor, eu fui ver você no Taquaral e você fez isto. Essas são coisas que, para mim, tem um valor humano muito mais grande que qualquer título que você possa ganhar. Não significa que eu não queira ganhar. Eu quero, desejo, mas tudo esse tipo de reconhecimento e carinho, para mim, são um combustível muito grande para a minha vida. São coisas que se completam, né? Sem dentro dúvida. de fora, e o reconhecimento também das arquibancadas. Vamos fazer o seguinte? Vamos nos sentar então para a gente poder ficar mais à vontade. Tem muitos assuntos que eu quero conversar com você. Seleção da Argentina, seleção da Colômbia, experiência na Romênia. Claro, o projeto aqui do Renata na cidade de Campinas, que está muito bem na Superliga. Horácio, confesso a você que geralmente eu conduzo o programa de uma certa forma assim. Eu falo sobre o início da carreira do meu entrevistado, depois sobre o atual trabalho dele, no caso aqui o Renata, e depois o que você quer para o futuro. Com você vai ser diferente. Porque o Bruno Voloch, do estado de São Paulo, deu uma informação recente, então por isso eu vou começar do assunto mais quente, que é o Marcelo Mendes convidou você para ser assistente técnico da Argentina e que você teria aceito. Você vai abandonar o projeto do Vôlei Renata? Que história é essa, Horácio? Não. Isto já tem um tempo. Com Marcelo somos não só treinadores rivais, somos muito amigos. Gostamos muito de chamar-nos de irmãos, e não por Argentina, sino por nossa amizade. Ele já trabalhamos uma temporada juntos, a temporada passada, na Argentina. Eu fui seu assistente técnico e ele meu head coach. Uma situação estranha para nós, porque nunca havíamos trabalhado juntos, nunca. E agora, bom, e que deu muito certo, conquistou a medalha de ouro, né? Graças a Deus, ele teve, porque foi indicação dele que eu fiz os Pan-Americanos. Ele, mientras o time ia para nosso maior sonho, que era a classificação olímpica. Então eu acabei em Lima, uma terça ou uma segunda-feira de madrugada, e já esse mesmo dia fui para a China, onde 2 dias depois a gente já começou o pré-olímpico, e se Deus quiser, este ano estaremos entrando, Deus quiser, volto a falar disso, estaremos entrando na Vila Olímpica de Tóquio. Eu achei um gesto de humildade sua, você me corrija se eu estiver errado, quando houve esse convite para você ser auxiliar técnico da Argentina. A gente está em período olímpico, né? O ciclo olímpico, agora ano que tem em Tóquio. Você perguntou, mas isso é algo pessoal ou é algo profissional? Você fez realmente essa pergunta para ele? Sim. Nossa amizade está por acima de qualquer coisa. Não é negociável. Não é negociável. Então eu tinha a obrigação humana e profissional de fazer essa pergunta para ele, e eu tinha claro que eu ia olhar eu ia poder olhar em sua mirada se a resposta era sincera. Eu nunca duvidei de sua sinceridade, mas eu precisava dessa resposta e, bom, começamos a caminhar juntos.
caminho que me faz crescer muito, porque eu fazia muitos anos que não era segundo treinador. É um lugar distinto, é um rol diferente, é uma mirada absolutamente diferente e que coloca em mim uma responsabilidade muito grande, porque eu não posso fazer o meu trabalho por meu trabalho e por minha amizade. Então, está um trabalho empolgante mesmo. Que bacana, é uma nova experiência ainda mais. E tem hora que você vai ter que se segurar, você vai querer falar, opa, não, sou auxiliar, eu não posso. Administrei isso bastante bem. Administrei porque Marcelo é muito bravo. Tá. Marcelo é um comandante rígido. Um comandante de uma rigidez, mas não só com atletas ou com comissão técnica, com ele mesmo. Ele é um cara de uma rigidez profissional e humana muito grande. Ele é um cara muito humano. Ele é um cara que você pode olhar nele dureza, mas ele dá para a gente que trabalha com ele, para seus atletas, carinho, amor, respeito. Ele sempre está pronto para ajudar. Então, ele é o que vocês falam claramente, um comandante. Então, minha missão é ajudar a ele a errar o menos possível. A gente vai errar, mas temos que errar o menos possível em eleição, em planejamento, em preparação de jogos. Mas ele tem as coisas muito claras e é muito fácil trabalhar com ele, aunque nunca deram tanto esporro em minha vida, nunca tomei tanto esporro em minha vida como estes meses com ele, pero faz parte do crescimento também. São muito bem-vindos, são feitos com carinho, são feitos com profissionalidade e é isso para o que a gente trabalha. E é um casamento que tem tudo para dar certo, porque Marcelo foi muito vitorioso no Cruzeiro, você tem uma história muito bonita também, como jogador, que nós vamos abordar aqui, já foi do River Plate, hein? Como é que será que é jogar em um time que é também do futebol, mas no vôlei? Será que vira um Monumental de Núñez? Será que a torcida comparece? Já a gente vai abordar esse período. Só para a gente fechar então esse assunto de seleção argentina, tem como você permanecer como treinador do Vôlei Renata e auxiliar da Argentina? Tem como você conciliar as duas coisas? A primeira coisa que eu fiz quando recebi o convite foi falar com Fernando Maroni, com André Heller, com Maurício Lima e com Nando, o dono geral do projeto. A resposta deles foi muito melhor do que eu esperava. Tá. Eles apoiaram o convite, me estimularam a fazer parte desse trabalho e ficaram a guardo de minha volta para aqui, fazendo que tudo isto, junto com a CT, a minha CT, a quem agradeço muito isso, aqui não faltou nada. Aqui sobrou trabalho, sobrou entusiasmo, sobrou comprometimento. Eu não estava aqui e eu sabia que as coisas caminhavam perfeitamente. Então, isso para mim é uma tranquilidade muito grande. Se eu olhasse que não consigo atingir as duas coisas, eu acabaria saindo, porque não sou desse jeito, e este projeto em particular não merece isso. É um projeto que a gente torce para ter vida longa, por mais que já teve troca de patrocinador, mas continua o projeto na cidade de Campinas do vôlei, isso que é muito interessante. O Vôlei Renata já está há alguns anos aqui da cidade de Campinas, mas já a gente vai falar também sobre essa instabilidade que vive o mundo do vôlei com os patrocinadores. A gente estava falando do Marcelo Mendes, e o Cruzeiro, ele quase teve uma hegemonia no voleibol brasileiro, porque foram 6 títulos da Superliga em 7 anos, tricampeão do mundo, 6 sul-americanos. Você acha que foi bom para um time brasileiro ter tantos títulos seguidos, ou começa a ter uma disparidade muito grande que começa a Superliga e você fala, vamos torcer para ser vice porque tem o Cruzeiro? Como é que você vê essa quase hegemonia do Cruzeiro? É algo saudável ou é algo que já estava ficando prejudicial?
acho que para eles é muito saudável, muito. Para eles é fantástico. Para mim, rival deles é um estímulo a mais para poder profundizar meu trabalho, para poder fazer de um jeito mais competente ainda meu trabalho e para brigar com as ferramentas que a gente tem aqui. Não, eu não gosto quando, e brigo muito com isso, discuto muito com isso, quando eu escuto os times que mais orçamento têm a responsabilidade. Eu falo, para mim não é assim. Os times que mais orçamento têm a responsabilidade que eles têm. Os times que temos o orçamento que temos, nem muito alto, nem muito baixo, temos nossa responsabilidade. E eu nunca procuro, nesse tipo de coisas, espelhar-me em outro time. Eu preciso montar a identidade nossa por acima de qualquer rival. Nós temos nossa identidade como projeto, nós temos nossa identidade como CT, nós temos nossa identidade como time. Então, é isso o que me movimenta e me movimenta muito, não só com Sada, com Ponta Grossa, que é a última Superliga, porque para todo mundo eu estou obrigado a ganhar de Ponta Grossa. Porque então, esportivamente não existe, né? Então, se eu perdo com Ponta Grossa, meu Deus do céu. Agora, se ganho de Sada Cruzeiro, sou um craque. Que fique bem clara a minha ideia. Não sou um craque quando ganho de Sada Cruzeiro, não sou um burro se perdo de Ponta Grossa. Não somos tão bons se ganhamos, não somos tão ruins se perdemos. Há um monte de fatores que conseguem interferir em uma vitória a favor ou em uma derrota em contra. Então, voltando com Sada, eu não tenho dúvida. Eles marcam, porque é presente. Eles hoje estão primeiro na Superliga, vienen de ganar la Copa Brasil, acho que por quinta vez. Eles marcam um caminho, marcam uma história dentro do vôlei brasileiro. Nós temos que continuar montando e construindo nossa história, independentemente de Sada, de Ceci, de Taubaté, de Ribeirão. Tem que ser nossa história, tem que ser nossa identidade, tem que ser nosso projeto, tem que ser nosso orgulho. Horácio, hora de um quadro aqui no nosso programa, que é a pergunta polêmica. Recentemente, o Brasil passou por uma situação nova, que foi a naturalização do cubano Leal. Até então, o voleibol não tinha passado por essa experiência. Como é que você vê a naturalização de um atleta e você tem medo que isso possa fugir um pouquinho do controle, uma seleção vire só de atletas naturalizados? Você acha que deveria ter um limite, olha, apenas 3 atletas? Ou você acha que com esse mundo globalizado isso vai acabar acontecendo cada vez mais vezes? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Horácio de Léo, o que ele acha sobre a naturalização dos atletas, será que as seleções vão ficando desconfiguradas, será que daqui a pouco a seleção da Bulgária, da Itália, não vai ter nenhum atleta que nasceu no próprio país? Essa resposta e muito mais, a gente vai falar do projeto do Renata, vamos falar mais de seleção argentina, experiência na Colômbia, na Romênia, ter um currículo muito rico, muitas perguntas que ele vai responder já já. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando o Horácio de Léo, treinador do vôlei Renata e que recentemente vai assumir como auxiliar técnico da seleção argentina. Já está classificado para os Jogos Olímpicos em Tóquio. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Naturalização, o Brasil recentemente passou por uma situação do Leal cubano, hoje joga pela seleção brasileira. Como é que você vê essa situação aqui no Brasil e passando por todo o mundo, porque isso pode ser que aconteça com cada vez mais frequência? A ver, é difícil dar uma opinião baseada só em um fato.
eu acho que a globalização do mundo vai levando a este tipo de mudanças, não? Mas acho que há países, e neste grupo de países, para mim, Brasil é líder, que geraram no mundo do vôlei uma cultura. Tá. Este país é um país que domina o mundo faz 30 anos. Tem um jeito próprio. Então, aí a pergunta é se a naturalização de um atleta, e aqui o nome de Leal não tem nada a ver, Leal é nada para falar como ele, nem como jogador, nem como pessoa. Sí, como as federaciones nacionais, as confederações nacionais, começam a guiar ou começam a estimular de novo o processo de formação de atletas. Porque Brasil é um país que domina o mundo faz muito tempo, não só em adulto, dominou o mundo durante muito tempo em categoria de base. Okay. Não é o presente em categoria de base, pero sim foi o passado. Então, eu acho que são coisas para debater. Por exemplo, eu não falo Leão na Polônia está bem, Leal no Brasil está mal. Não, Juan Torena mora na Itália, joga na Itália. Agora estavam falando que Canadá queria fazer o mesmo com Simón. Então, não são coisas para falar com nome próprio. São coisas para falar como projetos, como ideias, como formas de entender o esporte. Não? Um esporte que tem, neste país, um nome próprio. Não é fácil, em um país dominado por el futebol, ser o segundo esporte. E aí, brigando com o futebol todo o tempo, não? Com a quantidade de títulos que o Brasil tem no voleibol. Então, a cultura é uma palavra muito poderosa, muito poderosa. O vôlei brasileiro tem cultura. Então, talvez seja o momento que a Argentina passou por uma situação faz muito tempo atrás, no ano 2002, quando a gente ia sediar, quando a gente cediu no Mundial no nosso país, que o Brasil ganhou. Tá. O presidente da Federação Argentina, Mario Goiman, queria nacionalizar um levantador cubano, Gil Mancao, que jogava no nosso país 3 anos. Tá. E a diretoria, a dirigência em geral do vôlei argentino falou: não, nós vamos a jogar com os jogadores que nós temos, com os jogadores nossos, com nossa identidade. Agora, eu falo isto e estou falando, Polônia está errado, Itália está errado, Brasil está errado. Não. São ideias. São ideias, são miradas, são formas de entender as coisas. Se eu tenho que nacionalizar um jogador, eu me sentaria e pensaria se lo faço, se não lo faço. Pero a mí lo que más me preocupa es que las federaciones volten, y no falo federación solo de Argentina, falo de Brasil, de Argentina, de Italia, de Polonia, de Alemania, volten a formar jugadores, volten a estimular la formación, a marcar lo importante que es a construcción humana y esportiva de un atleta. Acho que en todo ese tipo de cosas reside muito do futuro de nossos países, futuro de nosso esporte. Que bacana, hein? Muito enriquecedora a sua resposta. Confesso que eu fiquei surpreendido, viu? Eu estava esperando que você ia falar, não, eu sou favorável justamente por esse lado humano, mas é muito interessante esse debate que você propôs aqui, Horácio. No futebol, a gente está assistindo uma ciumeira danada de treinadores, mas também de jornalistas, de parte da imprensa, com os treinadores estrangeiros
pelo sucesso do Jorge Jesus no Flamengo e no ano passado com o Sampaoli no Santos. No vôlei, quando você chegou aqui no Brasil, você também sentiu essa... mas o que tem um argentino fazendo aqui no voleibol brasileiro? A gente é multicampeão. Você escutou esse tipo de comentário ou no vôlei é diferente? Eu lembro que eu cheguei no Minas. E Minas é um clube de muita tradição, de muita cultura. E eu lembro que Marcelo me ligou, eu estava no aeroporto. E Marcelo me ligou e me falou, não vai abrir Facebook de Minas, Nossa. não vai ler nenhuma matéria, não faz isso não. Tá bom, fica tranquilo. Por supuesto, desliguei e entrei no Facebook do Minas. Meu Deus do céu. Não liga a TV, não liga a rádio, não abre jornal. Meu Deus do céu. As coisas que a gente falava. E eu compreendi que eles tinham razão. Porque eu estava entrando em um país de cultura. E onde a cultura da seleção é uma cultura muito forte. Eu não tinha seleção, eu não fui jogador de seleção, eu não fui um grande jogador. E tampouco sou um técnico vitorioso, porque não tenho muitos campeonatos em minha carreira. Sim tenho, acho, muito humildemente, trabalhos muito bem feitos, mas não campeonatos. Então, eu fiz uma captura de pantalla e eu guardei esses comentários como um combustível para aumentar ainda mais minha percepção das coisas que viam em minha vida profissional nesse momento. 2 anos depois, eu, em um momento, decidi sair do Minas. Era um momento de saúde um pouco complexo para mim. E voltei a ir a Facebook. Que exercício legal. E esse foi... Ese fue el premio de mis 2 años en Minas. El cariño y... Disculpa. Y el respeto con que eles me despidieron. Eso es lo que eu levei comigo. Bonito esse reconhecimento e a sua emoção, eu acho que casa muito bem com esse lado humano que você está falando, porque é uma volta por cima. Eu imagino a força até mental que você teve que fazer. Você chega num país e aí é praticamente hostilizado, todo mundo, o que esse argentino está fazendo aqui? Você se manteve centrado, você fez um bom trabalho, teve esse reconhecimento, então eu acho que isso realmente não tem preço, você está de parabéns. Pero sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito respeitado e sempre recebi, tanto em Minas como em Maringá, como aqui, muito carinho e é uma coisa que eu vou levar comigo para sempre. Já ninguém pode tirar de mim isso, é meu. Horácio, você estava falando que você não foi um jogador de voleibol muito bom. Como é que foi a sua carreira no voleibol? Que análise que você faz? Eu gostava de jogar, eu não gostava de treinar. Eu era um dor de cabeça para meus treinadores. Marcelo Mendes falaria que eu era um vagabundo. Ainda bem que vocês já se conheciam nessa época de jogador ou não? Não, nos conhecemos de grande. Eu conheci ele quando nós tínhamos 17, 18 anos. E ele era como ele era agora, um cara certo para tudo, correto. Desde aquela época. Sempre focado. E eu era como sou agora, do mesmo jeito, fora da quadra, não dentro da quadra. Pero tínhamos um grupo humano muito bom, muita amizade entre todos nós. E eu gostava de jogar, não gostava de treinar. Não era um grande jogador, mas sabia jogar. Você era levantador? Sim, mas sabia jogar. Então, isso facilitava algumas coisas, algumas deficiências técnicas que eu tinha.
E a gente não se preocupava muito se a bola estava melhor, se a bola estava pior. A gente se preocupava quando acabava o treino onde a gente ia jantar, ou se íamos para a balada, ou se tínhamos alguma reunião na casa de algum amigo. Era o pós-jogo que era o interessante. Era nossa forma de viver uma vida feliz. E você foi feliz? Muito, muito, muito. Eu sou um cara, eu não tenho nada para falar, só para agradecer, só. Não há contas pendientes, não. Eu só agradeço a vida que vivo, a que vivi. Não há nada para, senão porque isto, não? As coisas que aconteceram, foram boas, foram ruins, mas sempre com a família, com meus amigos, com nada para dizer, não, porque eu gostaria de... Não. Eu hubiera gostado de ser um jogador de seleção. Não. No momento que todo mundo tirava o passaporte italiano para ir a jogar fora, eu falava, passaporte italiano? Pelo amor de Deus, já estou bem aqui. Temos muito trabalho para fazer aqui, vamos a jogar a Itália. Não, fiquemos aqui. E Marcelo foi para a Itália. Eu fiquei aqui e eu falava para ele, você me liga, e me fala como é tudo lá. Você me conta como é que eu já fico sabendo. Pero não. El vôlei, eu devo minha vida a isto. E como é que foi River Plate? Era um Monumental de Nunes, torcida comparecia, como é que é? Uma paixão. Jorge Jesus tem que agradecer muito que os jogos de futebol duram 90 minutos. Se durava 88, ele hoje está em Portugal, não está aqui. Está em Portugal. Mas, não, o vôlei não... Vejo que tem um sentimento aí, meu Deus do céu. Uma amargura, então. Meu Deus, uma raiva. Meu Deus do céu. Já sabemos que time você torce, então. A parte a gente estava no Rio, porque a gente tinha jogo esse dia no Rio. Nossa. Então, o time estava na habitação olhando o jogo e eu estava sozinho no restaurante do hotel. Imagina quando o River fez o primeiro gol. Eu saí correndo, saí para a estrada, gritei para todo mundo, voltei. Fui, di a preleção, porque tocava o horário que a gente dava a preleção, di a preleção e nem sequer fui de elevador, desci por la escada correndo, 1-0, 2 minutos e eu já estava, eu tinha um carioca de meu lado, o jogador Michel, e tinha 2 ou 3, mas todo o time estava aguardando que River perdiera para vir acima de mim. Sim. Estava todo mundo ligado a isso. A festa preparada. Todo mundo ligado a isso. Então eu comecei a falar antes. Eu fui muito argentino nisso. Eu comecei a falar antes. Eu deveria haver aguardado mais 2 minutos para falar, pero não, comecei a suar a gente antes. Então, quando o jogo acabou, o jogo inverteu. Quem foi suado fui eu. Então, pero o vôlei era um esporte de família. A ver vôlei na época que eu jogava, vinha a família. Era difícil. Nós assistíamos a todos os jogos de futebol porque a gente tinha acesso grátis ao estádio e eu seguia River muitos anos. Só acho que parei de seguir indo ao estádio quando eu tinha 29, 30 anos. Que legal. Pero para mí una paixão. No soy, por ejemplo, de ir al estadio y brigar, no, estoy quieto, torço por meu time, não sou agressivo, não gosto da agressividade que o futebol tem do lado, pero meu Deus, eu sofro muito. O outro dia a gente jogou com Minas e a CT saiu, foram ao barzinho que estava embaixo do hotel a beber uma cerveja e eu fiquei acima olhando o jogo de futebol, eu não ia sair, não. Que bacana. E essa paixão pelo futebol hoje, com o seu olhar de treinador,
você consegue trazer alguma coisa para o voleibol? Uma tática, uma pré-eleção que o treinador faz com os jogadores, alguma coisa do ambiente de futebol você consegue trazer para o vôlei? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Horácio de Léo, apaixonado pelo River Plate, quase foi campeão da Libertadores. Mas enfim, tem muita história, gosta de futebol, será que alguma coisa ele consegue absorver aqui para o vôlei? Essa resposta e muito mais depois, vamos falar do projeto do Vôlei Renata, tem ainda muitas respostas, não saia daí. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Horácio de Léo. Confesso que eu queria mais pelo menos uma hora para ficar conversando aqui com você sobre voleibol, sobre futebol, sobre esse lado humano, porque eu confesso que eu estou adorando. Terminei o bloco com uma pergunta. Você estava falando da sua paixão pelo futebol, pelo River Plate. Hoje você é treinador de vôlei, assistindo as partidas ou preleção de treinador, alguém que você tem alguma admiração. Você consegue pegar alguma coisa ou são coisas bem diferentes e você separa o futebol do vôlei? Difícil. Eu escuto, leio muito de treinador argentino de futebol que se chama Marcelo Bielsa. Sim. Eu gosto muito dele. Acho a pessoa mais coerente que o futebol do mundo tem. É um cara que faz o que fala e não aceita conversa com isso. E eu lembro bem quando a Argentina foi eliminado do mundial em primeira instância, que ele foi assassinado na Argentina, ele foi massacrado por a mídia, mas ele, durante os 4 anos ou 3 anos que ele trabalhou antes do mundial, ele falou que Batistuta e Crespo não podiam jogar juntos. E ele nunca colocou os dois juntos. Caramba. Ele ficava fora do Mundial e a gente pedia, pelo amor de Deus, convoca os dois. Pelo amor de Deus, coloca os dois juntos. Batistuta era campeão na Itália. Fiorentina, né? E Crespo era, nesse momento, o goleador do Calcio, da Liga Italiana. Tá. Então, e ele não o fez, porque não era sua ideia, porque não era lo que ele achava que era correto, porque não entrava em seu plano tático e sofreu, mas não foi. Não há um jogador que não haja passado pelas suas mãos que fale mal dele profissional e humanamente. E ele não tem muito título, ele tem, acho que 2 títulos em sua carreira, mas é um cara respeitadíssimo por seus atletas. E para mim isso é o mais importante de tudo. Que o atleta que trabalha comigo, eu não preciso que ele me queira. Eu quero que me respeite e que se comprometa ao trabalho que a gente faz. Se depois o carinho está dentro dessa relação, beleza, mas não é necessário. Porque eles defendem uma posição e eu defendo outra. E não sempre nossos caminhos, em quanto à decisão, vão juntos. Eu não espero que um jogador que tem que sair seja uma pessoa alegre. Uhum. Sim, espero que seja uma pessoa respeitosa de quem entra e do time. Se ele depois concorda ou não concorda, não é importante. Tá. Eu posso explicar para ele? Posso. Ele precisa? Explico. Não vai entender. Não vai aceitar. Porque eles sempre, por geral, estão certos. São jogadores. Uhum. Jogam, precisam de jogar, precisam do estímulo que o jogo dá. Então, é difícil. Pero Bielsa é uma pessoa que para mim marca um caminho. E eu não me espelho, por uma questão, me sentiria muito omnipotente de falar que me espelho nele.
ele para mim é demasiado grande para isso. Sim, procuro estar muito atento às coisas que ele fala, porque são coisas que sempre têm uma mensagem. Como é que é o seu relacionamento com os jogadores? Você falou que gosta muito desse respeito, mas, por exemplo, você tem um grau de amizade, você sai para jantar com um, você vai num churrasco com outro, você faz festa com um, ou você fala, não, posso perder o grupo, isso vai gerar uns ciúmes. Como é que é o seu relacionamento? Você tem grau de amizades com um, com outros não? Por geral eu converso com todos. Eu procuro não fazer distinção. Com uns tenho um relacionamento melhor, com outros normal. Não sou de salir a jantar, por exemplo, aqui, no caso específico aqui, eu posso jantar com González, com Demian, que é argentino. Pero porque Demian já foi jogador meu na Argentina, então a gente tem um grado de conhecimento, mas não me vou de férias com González e sua família. Tá. De férias me vou com minha família. Eu sempre falo isso para eles. Senhores, nós aqui, qualquer coisa. Fora o que vocês precisam de mim, eu estou pronto. Mas são vocês quem tem que pedir, não sou eu quem vai a ir a vocês. Pero discussões com eles, normais, porque eu sou uma pessoa que estou aqui não para agradar a eles, sino para ajudar a melhorar a eles. E a melhora de um jogador não é um trabalho fácil. Não é um trabalho onde você fale a todo que sim. Ao contrário, você fala quase sempre que não. Então, há gente que lo toma melhor, gente que lo toma pior, gente que lo toma de jeito pessoal. Essa é uma muleta muito normal. Tá. Não, isto é pessoal. Não, filho. De pessoal não tem nada. Sim. De limite tem tudo. Até aqui, sim. De aqui para aqui, não. Ok. E isso não atrapalha ter um relacionamento bom com os atletas. Eu me dou bem com eles. E quando a gente tem que brigar, briga. Eu sou um cara que não tem medo da briga, não da briga de soco. Sim, não? sim, mas da discussão. Da discussão. Forma parte do meu trabalho, forma parte da minha personalidade, forma parte do meu jeito de fazer minhas coisas e de nortear meu caminho. Horácio, na Superliga Masculina nós temos 12 equipes, 9 do Sudeste e 3 do Sul, nenhuma do Centro-Oeste, nenhuma do Norte, nenhuma do Nordeste aqui do nosso país. Isso não é muito grave? Difícil para mim, não? Uma coisa que se eu falaria, eu não sei se é grave, porque a verdade, a CBB nesse ponto está abrindo os caminhos para chegar à Superliga de um jeito muito bom. A Superliga B é um êxito de times, tanto em feminino como em masculino, mas tem que ter um caminho de regionalização e de classificação para poder você acceder a ela. Se falo que Brasil, sobretudo Brasil, deveria incrementar muito a quantidade de jogos das categorias de base. Isso sim, são poucos jogos, se joga pouco. A Argentina quase que triplica um jogador de 17, 18 anos, quase que triplica a qualquer jogador de base do Brasil. Tá. E sim, se a Superliga poderia ser ainda mais federal, melhor, pero também os caminhos de classificação para essa Superliga tem um regulamento e tem que ser cumprido. Se você cumpre as normas desse regulamento, você poderia acceder. Lo que sí me gustaría es que dieran una punición a los times que no cumplen con sus compromisos económicos con los jugadores. Para los jugadores, para los entrenadores, esto es un trabalho, esto no es brincadeira, esto no es algo que você faz por prazer, esto es trabalho. A gente vive, a gente come com isto. Você já passou por alguma situação? Aqui não e na Argentina tampouco. Eu tive muita sorte nesse ponto específico. Eu tive muita sorte. E cada vez que alguém retrasou meu salário, me avisou. Me falou, professor, eu me vou atrasar mais uma semana. Tá. Aguenta.
sin problema. Pero hay times que no han pagado sus salarios en 5, en 6, en 7 meses. Entonces, es feio. É feio para o atleta, é feio para a pessoa. A pessoa, muito mais que o atleta, se sente mal, passa mal. Acho que deveríamos ser um pouco mais duros nesse regulamento. O programa está se encerrando, mas ainda dá tempo de mais um quadro aqui no nosso programa. Agora não sou eu quem vai fazer a pergunta para você. Quem está nos assistindo tem essa possibilidade, porque aqui o povo fala. Tenho uma dúvida, treinador Horácio, quanto à instabilidade de patrocínios do time, como o time lidar com essa situação? E aí, Horácio, essa indefinição, os patrocinadores, eles praticamente mandam aí no voleibol. Tem um patrocinador master que vira o nome do clube, só que daí, se não tem um aporte financeiro, praticamente acaba o projeto. A gente já viu vários exemplos aí da cidade que tem, patrocinador sai, acaba o vôlei. Aqui em Campinas a gente já tem alguns anos, por exemplo, se o Renata não quiser, para a próxima temporada já fica à procura. Como é que você lida com essa instabilidade? Hoje está em Campinas, próximo semestre, no ano que vem, pode ser que não tenha mais. Se você quer uma resposta honesta da minha parte, sim, eu não lido com essa situação. Aqui, quienes comandam o projeto me aíslam disso. Eles são gente muito focada a que cada um de nós possa fazer seu trabalho sem interferências. Sim, me contam, sim, me relatam se temos uma dificuldade, algum problema, pero nos bloqueiam nesse ponto. No permiten que cualquier cosa que possa acontecer atrapalhe ou preocupe a quem trabalha aqui. É um projeto muito sério, é um projeto muito bem montado e é uma coisa que eu falo muito com a CT. Muitas vezes nós falamos, não? Sempre uno quer mais, salários, jogadores, orçamento, e eu sempre falo a mesma coisa. Sempre falo, procuremos em nossa parte, em nossa responsabilidade, fazer todo direitinho, porque não é importante se nós ficamos ou se não ficamos. O importante é que o projeto fique. O importante é que a cidade tenha um projeto. O importante aqui não são as pessoas, é o projeto. É o legado que deixa. E isso é uma coisa que você tem que entender. Você tem que entender isso, você tem que sentir isso. Você tem que raciocinar isso. Porque se não, então de algum jeito você se coloca por acima do projeto e não é assim. Não é Horácio de Leo, Renata Campinas. É Renata Campinas com seu treinador Horácio de Leo. Absolutamente diferente. Então, entender, defender. Escutou? Defender um projeto que amanhã talvez não seja sua. Porque se os resultados não são bons, porque se você, por coisas, você tem uma possibilidade. Vários fatores. Mas o projeto fica. Esse é nosso principal trabalho. Fazer, ajudar a que o projeto continue, a que o projeto cada vez seja, em nossa parte, tecnicamente, mais forte. Melhorar nossas capacidades, melhorar nossa infraestrutura, melhorar nossa logística. Mas o projeto, sempre o projeto. Depois, é outra conversa. Horácio, muito obrigado por essa aula que você deu pra gente. Esse é um programa que, se você assistir 4 vezes, você vai pegar 4 coisas diferentes, 4 filosofias, você vai aprender sempre mais. Então, muito obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Sou eu quem agradece, passei muito bem. Obrigado a você, obrigado a quem estão detrás das câmaras. Até a próxima. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11 horas da manhã. Até lá!